Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Larissa Madanello, líder de comunicação da Roche Diagnóstica. Vozes do Marketing faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, que conta com o apoio da Prime, que é o braço das universidades, da ONU, do Pacto Global, da SPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da Berge. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Larissa, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Diga, Larissa, o que faz você na Roche Diagnóstica? Bom, eu estou na Roche há 4 anos, né? A Roche é um grupo, tem 2 divisões, uma farmacêutica, né? Faz aí os medicamentos, terapias avançadas. Que eu conheço, sim, que é gigante. Gigantesca, sim, uma empresa de mais de 125 anos, presente em mais de 100 países. E eu atuo na outra divisão, que é a de diagnósticos. Quando a gente tira uma amostra de sangue, quando você vai ali no laboratório tirar o sangue, ou fazer um teste de urina, uma biópsia, essa amostra, esse sangue, ele é processado por máquinas, por equipamentos. É tudo muito automatizado. Essas máquinas, quem faz é a Roche. Olha só. A máquina e o reagente ali que coloca, né, que é colocado dentro da amostra e reage para dar o resultado. Então, exame de glicose, enfim, né, insulina, colesterol, esses exames de rotina que a gente faz. Sim. Então, dentro do laboratório, a gente atua ali com a tecnologia, com os reagentes, que é uma parte ali da indústria que o paciente, né, não vê. Sim. Então, eu tô dentro dessa divisão, sou responsável pela área de comunicação interna, relações com a imprensa e também o que a gente chama na Roche de promoção, que nada mais é do que o marketing, né? Sim. Comunicação de produto, comunicação externa. B2B, que é essa venda dos equipamentos para os grandes laboratórios aí do Brasil e os reagentes. E a gente também tem uma parte de B2C. A gente vende também alguns dispositivos na farmácia de monitoramento de diabetes. Então, sabe aquele teste de ponta de dedo? Você tira uma... Eu já vi propaganda. Então, aquele pinguinho de dedo, você coloca ali numa tira e você vê como é que está a sua glicose. Tem os sensores também, que fazem um monitoramento contínuo para a pessoa com diabetes. Então, a gente tem ali as 2 áreas dentro da divisão de diagnósticos da Roche. E como é que você chegou nesse emprego? Nossa, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 17 anos. Então, com quantos? 17 anos. Sim. Eu estava na escola, ainda não tinha nem entrado na faculdade. Comecei no Bradesco, passei por várias empresas. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Eu sou de Osasco, né, que ali é onde fica a sede do Bradesco, inclusive. Sim. E eu passei por mais de 8 empresas, a Roche é a minha 8ª empresa, então vários setores ali, desde banco, trabalhei no extinto ABN AMRO Bank, que é o Banco Real, Santander, né, adquiriu ali na Conheço época. bem. Passei por empresas de engenharia... Aqui na Paulista você trabalhou? Sim, aquele prédio lindíssimo na Paulista, tinha umas exposições maravilosas ali no hall. Foi uma experiência incrível. Foi meu primeiro estágio em comunicação com o Fábio Barbosa. Que eu conheço. É um cara fantástico. Né? Que está na Natura. Sim. E a gente falava que nem parecia que era um banco, né, o Real, que era uma coisa assim, uma comunicação tão engajadora, aquela narrativa de sustentabilidade tão forte, um clima super interessante ali. Você sabe que eu fazia o Planeta Sustentável da Editora Abril. Que foi o Banco Real que bancou. Patrocinou, né? Sim, tinham projetos originalmente, incríveis, depois muitas empresas, mas quem teve ideia foi o Banco Real. O Banco Real foi muito visionário nessa área, né? Estava na vanguarda ali da sustentabilidade, de falar sobre isso, de apoiar projetos, né, de microcrédito. Então foi um aprendizado gigantesco para uma pessoa ali, primeiro estágio, né? Sim. Depois eu fui para outra... Você gostou, eu imagino. Não, amei. E eu estava bem na transição quando o Santander comprou, né? Então, atuar na comunicação num processo de fusão de 2 empresas gigantescas foi também um aprendizado enorme. Muito trabalho, imagino. Muito trabalho, né? Porque culturas muito diferentes ali, então o desafio de integrar as pessoas numa cultura única, né? E, enfim, foi um aprendizado bem legal. Mas depois eu passei por outras empresas também, estava na época de estagiar, quero, né, aprender muito, passar por setores diferentes. Aí fui para uma empresa nacional de uma holding de engenharia ambiental, coleta, né, seletiva, coleta de lixo, saneamento básico, uma holding ali com mais de 30 empresas nessa área de engenharia ambiental. Depois voltei para a área financeira, fui para a engenharia elétrica, fui para o varejo, cheguei a trabalhar, tive uma passagem muito rápida num grupo nacional também de shopping center, donos de alguns shoppings em São Paulo.
E depois fui para a saúde, trabalhei na Novartis e agora eu estou na Roche. Então, encontrei, depois de passar por muitos setores, encontrei meu propósito aí na área da saúde. Na área de saúde. Estou há 8 anos aí nesse setor. E na Roche Diagnóstica, como funciona esse comunicação de B2B? É B2B, imagina. É B2B. Quase tudo B2B, né? 80% ali do negócio é B2B, aquilo que eu te falei, né? Tem uma parte B2C, que é uma parte menor do negócio, mas também muito importante, né? Que a gente vende direto ali. A gente vende para as farmácias que vende, né? Pro paciente final. Mas o B2B é um desafio enorme, né? Para quem trabalha com comunicação, porque a gente tem que... Pois é. É uma comunicação como muito, é que você faz? É uma comunicação muito diferente quando a gente está no varejo, né? Que a gente tem ali orçamentos muito altos, a compra é direta, né? Então eu invisto ali em marketing, em redes sociais, em publicidade, eu tenho um retorno ali direto, né? No B2B, a gente tem que fazer relacionamento. Então, o ciclo de jornada da compra desses equipamentos, que eu te falei, que são equipamentos muito caros, muito grandes, é quase um parque industrial ali, é verdade? para onde processa. Sim, uma máquina que processa muitas são coisas. São muitas máquinas. Você imagina uma DASA, um Fleury, que são os maiores CEIM, os maiores laboratórios do país. Eles mandam as amostras que são coletadas nos laboratórios pequenininhos ali, que a gente vai tirar o sangue, eles mandam para uma central. Um núcleo técnico. Essa central é uma central enorme de processamento de muitos testes do Brasil inteiro. Né? Então, é do Brasil inteiro, não é só São Paulo, não é só São Paulo, Rio de Janeiro. Vem de muitos lugares, então tem algumas regiões estratégicas que recebem de tantos outros estados e regiões. Então, é um negócio muito complexo, é super interessante de visitar, porque você vê ali a automação acontecendo. É um processo Fica aqui em São Paulo? Fica onde? Muitos deles ficam em São Paulo, tem outras regiões, Minas, enfim, Brasília, mas muitos deles aqui estão em São Paulo. Então a gente vende muito maquinário. E o processo de compra é uma jornada que a gente fala que leva de 9 meses a 1 ano. Então é um processo de convencimento, de venda de valor, é um marketing de relacionamento. Então a gente não vende, né? Não é faz uma publicidade de uma máquina, de uma tecnologia inovadora e a compra é rápida. Então a gente tem que construir... Você faz a publicidade ou não? Sim, a gente faz. Minha área é responsável por publicidade, mas é isso, é publicidade muito, muito segmentada, muito personalizada para o C-Level. Onde publica isso? Então a gente trabalha muito em LinkedIn, né? Nosso público decisor, porque quem toma a decisão ali, os donos dos laboratórios... mesmo? Isso. Não, o LinkedIn é super estratégico para a gente posicionar a nossa marca, né? Enquanto empresa. A gente faz muito evento, muito em congresso, muito evento de relacionamento, traz os clientes para dentro da Roche, faz eventos ali regionais. Então, o marketing ele é diferente, né? Ele é muito diferente do varejo. Mas ele também é super estratégico, super interessante, né? A gente tem um centro de exposição das nossas máquinas, um showroom no nosso escritório aqui em São Paulo, então a gente recebe... Onde fica isso? Fica em Santo Amaro. Em Santo Amaro? Na sede da Roche, onde é o nosso escritório, a gente tem um andar ali que tem exposição de muitas máquinas, então a gente sempre leva os clientes lá. Imagina que existe isso. Não, é o que eu falo, quando a gente tira sangue no laboratório, a gente não faz ideia do que acontece com aquilo, a gente só recebe o resultado muito rápido, mas é um processo muito interessante ali, enfim... E você teve que aprender tudo isso? Tudo. Porque, né, eu vim de outros setores, como eu te contei, né? Antes eu estava na Novartis, que era muito medicamento em si. Então, a indústria farmacêutica do medicamento é muito diferente da indústria do diagnóstico. Eu tive que aprender tudo, né, do zero e me encantei. Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente fala de medicamento, a gente também não pode fazer propaganda de medicamento no Brasil, né? É muito regulado, então eu não posso falar de nenhum medicamento que exija a prescrição do médico. Então eu tenho que falar sobre a doença, eu tenho que fazer a pessoa conhecer a doença para ela ir ali, falar com o médico, ir atrás dos tratamentos, né, das possibilidades. E é uma decisão muito paciente-médico, né? Que a gente não pode influenciar falando, compra esse remédio. Não é assim que funciona, né? A regulação não permite, não é o adequado. Então a comunicação... na indústria do medicamento é muito o awareness, né? A conscientização sobre a doença e sobre as possibilidades de tratamento. No B2B, a gente pode falar, a gente pode fazer propaganda. Né? A gente pode, a partir do momento que a gente tem o registro da Anvisa do equipamento, a gente pode fazer propaganda que a gente quiser, mas a questão é como é o processo, quem é o tomador de decisão. Então, a gente tem que ir na pessoa certa,
no momento certo e fazer um processo de convencimento que leva meses, né? Então a gente fala muito sobre relacionamento, muito evento de relacionamento, a gente está muito presente em fóruns de Você discussão, a conhece nossa todo mundo que liderança. compra essas máquinas já? A gente conhece muita gente, né? Sim. Mas, enfim, é muita gente, é um mercado muito grande, né? Imagina, todos os laboratórios que processam exames ali, que fazem exames no Brasil, é um É mercado... gigantesco. É um mercado gigantesco, ele é super, super interessante. E, enfim, acho que essa é a principal diferença, né, da comunicação personalizada com o executivo, com o tomador de decisão ali. A gente fala muito com os CEOs, né, a gente conecta o nosso CEO, nossos executivos com os executivos dos nossos clientes. A gente tem um trabalho muito forte, como eu te falei, né, no LinkedIn ele é uma fonte, é uma rede, assim, super interessante. A gente tem feito um trabalho com o nosso principal executivo, o nosso CEO. A gente transformou ele em top voice do LinkedIn. Então, a gente tem uma curadoria ali dos conteúdos. Como que você conseguiu fazer isso? A gente fez isso com o apoio de uma agência especializada e a gente tem um trabalho ali de 3 anos e meio fazendo essa construção de imagem dele no LinkedIn. Então, toda semana ele posta ali um conteúdo, a gente tem uma estratégia de pauta, ele interage com pessoas estratégicas, né? Enfim, se conecta com pessoas, comenta conteúdos, cria artigos. Então, é tudo muito pensado para ele se posicionar ali e falar sobre a empresa e sobre as soluções da Roche nesse espaço. E a partir desse trabalho, a gente conquistou o selo, né, de Top Voice. Sim. Então, ele tem esse reconhecimento. E agora ele também traz... E isso ajuda como? O Top Voice Top Voice é um selo do LinkedIn que, Sim. assim, você pode confiar no que essa pessoa fala. O LinkedIn está atestando que o conteúdo dessa pessoa é relevante, né? Ele é interessante, ele tem ali fontes confiáveis. Então, o LinkedIn faz essa curadoria e dá o selo para as pessoas, né, que tem ali uma presença muito forte na plataforma com conteúdo relevante e de confiança. Sim. E isso dá total credibilidade, né, para ele ali enquanto executivo ele é o principal representante da Roche, né, na rede social, né, na imprensa e para toda a sociedade, ele é o maior executivo ali da Roche, então isso dá muita força para a imagem da Roche. Então ele interage muito com os CEOs de dos nossos clientes, ele está sempre nesses fóruns de relacionamento. Então o marketing que a gente faz, ele é muito de relacionamento mesmo, assim, sabe? Sim. Dessa construção para convencer e para vender o valor da nossa tecnologia no mercado que é muito competitivo, né? É muito competitivo? Muito. Tem muita... Tem outras máquinas, tem outras empresas. Muitas empresas e está entrando cada vez mais, uma competição muito grande dos chineses, né? Eles estão vindo com tudo para o Brasil. Eu não sabia desse nessa capítulo. área também. Exato. Que era antes dominado pelos americanos? Sim. A Roche é... A Roche é suíça, então tem um grande player americano, 2 grandes players americanos, tem outros players da Europa, mas agora a China está entrando aí com tecnologias muito, né, as tecnologias cada vez são mais parecidas, então o marketing ele também vem para diferenciar, né, para vender o valor, e esse é o valor que a gente carrega, né, quando a tecnologia é muito parecida, a gente tem diferenciais ali. Porque o resultado teoricamente, deve ser igual. Sim. Teoricamente, certo. Mas é óbvio que a gente tem ali resultados de... Né, resultado do exame de sangue, eu estou falando. Assim, o resultado do exame de sangue ele deveria ser igual, mas Sim. existem falhas, existem, né, questões de segurança, uma máquina que é mais segura, mais confiável, um procedimento, uma tecnologia que é mais segura e mais confiável. É aí que está a nossa diferenciação e mostrar isso, porque o preço ele não é o decisor final, né? Assim, não é? Quanto custa deveria... uma máquina dessas? Não, tem preços assim, não vou me arriscar nessa área, tem preços assim muito variados. Tem máquinas que chegam a milhões. Outras... A milhões? Sim, não a maioria, né? Mas enfim, Sim. Elas não e assim, para esses grandes centros não é uma máquina, é um conglomerado, né, de máquinas, é um composto ali, toda uma solução de automação integrada, então é um investimento alto. Sim. E aí, quando a gente, essa negociação, né, enfim, ela é muito baseada no retorno, na confiança que a marca Roche tem, por isso que construção de marca, de reputação é muito importante para a gente se diferenciar cada vez mais, então levar essa bandeira da segurança, né, que a Roche traz para o resultado final, né, dos testes, enfim. Sim. Então, esse é o principal valor que a gente agrega ali como marketing, é convencer, não pelo preço, porque a gente não vai ter sempre o preço mais baixo, não vai,
A conversa, a decisão tem que estar em outra esfera, que é a esfera de vender o valor, né? Então esse é o maior desafio hoje que a gente encontra, é vender o valor, quando a gente tem muitos entrantes ali com preços mais baixos que o nosso. Sim. Mas a gente tem a tecnologia há mais tempo, tem ali a liderança, a gente é líder de mercado nessa área, que a gente chama de diagnóstico in vitro, né? Que é as amostras de sangue, de urina, as biópsias também, né? Quando a gente faz uma biópsia ali, tira um pedacinho de tecido, também isso é processado, uma parte é processado nas máquinas. Então, uma tecnologia, sim, inovadora, de super, né, de alta qualidade, enfim, e a gente tem que fazer essa venda de valor, e esse é o desafio que o marketing carrega hoje, né? Sei. E está mudando muito rapidamente por conta de inteligência artificial? Sim, sim. Isso A gente tem aí- muito equipamento e softwares que tem a inteligência artificial acoplada assim dentro e a gente tem, por exemplo, como eu falei, né, quando a gente faz uma biópsia de um Aham. tecido, né, para entender o que tem ali naquele tecido, tem um processo muito longo e que envolve máquinas, né, e envolve também o olhar humano. Então, o patologista colocar ali no microscópio e analisar aquela amostra, enfim. Quando a gente fala de patologia digital, que é Mas peraí, Ah. aí ele olha, você sabe, ele olha e E ele dá o laudo. E o ele médico é fala, sempre o olha, isso aqui é câncer. isso é um tumor benigno, maligno, enfim, Sim, qual sim. é o tipo de tumor, ele fala isso olhando para o microscópio. Imagina, o Brasil é um Mas país... onde entra a inteligência artificial Então, nisso? eu vou te explicar. Tá. A inteligência artificial tá na evolução disso, desse olhar. Então, Tá. hoje, esse é o processo que existe hoje. Eu O médico atual. olha no microscópio, amostra por amostra, e dá o laudo. Você é um cara especializado O cara nisso. super especializado e o patologista, esse cara especializado, a gente tem poucos deles no Brasil. Então, imagina em áreas mais remotas, não tem, existe esse profissional. Eles são muito concentrados no Olha Centro-Oeste. só. Como que esse cara vai analisar uma amostra? Ele vai mandar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, essa amostra desse tecido minúsculo para ele colocar no microscópio e analisar. O que a patologia digital faz? Ela escaneia essa amostra num equipamento nosso, e aí o patologista aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo, ele consegue digitaliza. Ele vê a amostra, e a inteligência artificial, ela dá insights, e o patologista é o cara que vai analisar e falar, sim, é isso, é isso. Então sempre o laudo final vem do médico, Sim. mas Por mas a tecnologia, a amostra não precisa viajar de um estado remoto, de uma cidade remota para São Paulo, para o Rio. Você tem que manter a temperatura, imagina. Exato, tem toda uma logística, demora. Então, num laudo de câncer, por exemplo, né, um laudo oncológico, o tempo é um fator decisivo, né? Sim. Então, isso agiliza muito, muito. A amostra, ela é digitalizada em muito pouco tempo, ela dá um resultado ali, uns insights para o médico, e o médico dá o laudo final. Isso é novo? Isso é super novo. É isso super tem novo? 2, 3 anos que chegou no Brasil. É muito Você novo. viu a chegar? Sim, eu estava na Roche. Você estava na Roche quando chegou isso. Tem alguns laboratórios do Brasil, o Einstein é um deles que tem a nossa patologia digital e já está aplicando. Então, é um grande sucesso, é uma grande aposta, e é onde a gente vê ali a inteligência artificial funcionando para melhorar a vida do paciente, né? E a gente tem inteligência artificial... Mas você tem que vender isso para Amapá também. Tenho que vender para todos os laboratórios. Mas eu digo que a Amapá tem que ter tem que ter ali o como digitalizar para mandar para o Einstein. Exato. Então ele tem que ter o que a gente chama de scanner para colocar a amostra lá dentro e aí mandar para o Einstein, enfim, para quem for, onde o médico tiver para ele dar o laudo final. Então é uma tecnologia assim que amplia o acesso absurdamente, né? Sim. E agiliza o diagnóstico. Então a IA está aí. Tá aí? Em outros processos também. A gente tem muitas soluções digitais dentro do laboratório, né? E aí a gente tem softwares que fazem toda a inteligência, a gestão dessas amostras. Quando ela entra na máquina, ela tem que passar por várias máquinas, porque uma mesma amostra pode te dar o resultado de vários exames diferentes. Então, quando você vai ali pedir seu hemograma completo, o exame de rotina, já fez? A gente faz, né, com frequência. Ela não é uma máquina só que dá todos os exames. Então, ela tem que passar por uma, depois ela vai para outra, ela vai para outra. Quem leva essa amostra é uma esteira automatizada. Então, ela vai, e aí ela vai no final para uma geladeira, onde ela fica ali estocada a amostra, se precisar refazer. Então, ela fica por um tempo nessa geladeira. Toda essa inteligência, tudo isso é monitorado por softwares que são apoiados por inteligência artificial. Sensacional, incrível. Quando a gente interessante, conhece. É muito legal isso, eu queria conhecer. Larissa, fala um pouco para os alunos, assim, que recado você daria para eles, se você pudesse falar para você mesma, ou para os alunos de hoje, o que você diria se você fosse
professora de É. marketing hoje? Ai, tanta coisa, né? Mas É. eu diria para não ter medo, assim, de testar, de fazer diferente, de conhecer, assim. É mais ou menos o que eu fiz na minha trajetória, né? Eu fui mudando de setores, né, de áreas. Eu trabalhei com comunicação interna, com comunicação com imprensa, hoje eu trabalho com marketing também, eu trabalhei já com sustentabilidade no Real, em outras empresas. Então eu fui testando, eu fui me conhecendo, eu fui entendendo onde eu tinha, né, onde eu era mais feliz, onde eu encontrava mais propósito. Eu encontrei na área da saúde, né, na área de comunicação integrada. Então eu acho que e eu tenho, né, a geração Z ali na minha equipe, né, tenho aprendizes, estagiários, e eu falo isso para eles: vocês têm que pensar em vocês, no desenvolvimento de vocês. Isso significa passar, né, ter muita experiência, então tá muito aberto para o novo, né, mergulhar no que a IA está trazendo de melhor, no que a IA pode trazer, não fazer por eles, obviamente, mas assim, os insights que a IA pode trazer para eles, e, enfim, e está super conectado com essas novas tecnologias e com as possibilidades que o mercado dá, né? Então, ficar numa função só, ou talvez uma empresa, eu acho que pode limitar a gente, assim, né? E, então, meu conselho é, assim, ser muito propositivo, sempre, né, ter uma postura ali de protagonismo, de ir atrás, de estar aberto e olhar para o mercado em todas as suas possibilidades. Eu acho que é isso, não ter medo, eu diria, para ter coragem de Boa, ousar. boa. Larissa, muito obrigado, foi Imagina. sensacional, Ah, que viu? bom. Prazer enorme. Obrigada.